Nós vamos nesse momento falar aquilo, comunicar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 7. O tema da mensagem deste dia: Deus tem cuidado de você. Vou repetir novamente o tema da mensagem: Deus tem cuidado de você. Olha o que diz o texto. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, porque se algo tem nos fortalecido, se algo tem nos erguido, se algo tem nos mantido de pé, ó Deus, para este mundo tão tenebroso, certamente, ó Pai, é a Tua palavra, Senhor. Como diz o apóstolo Pedro, ó Pai, nesse texto, que nós possamos lançar, ó Deus, sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Que nesta manhã, ó Pai, nós possamos ter esta certeza, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus tem cuidado de você? Esta é a pergunta que eu gostaria de fazer para você neste dia. Você tem sentido o cuidado de Deus sobre a sua vida? Quando o apóstolo Pedro escreve esta carta para a igreja da Ásia e principalmente para a dispersão, para os crentes dispersos, ele escreve esta carta 63, 64 depois de Cristo. Essa carta, esse texto, ele foi redigido na Babilônia. E a Babilônia, ela simbolicamente era Roma. O apóstolo Pedro chamava ali de Babilônia a Roma antiga. Esta carta, ela é chamada a carta da dispersão. Por que a carta da dispersão? Crentes que nasceram em Israel e estavam dispersos para todo mundo. E aqui, único exclusivamente, ele fala a respeito dos crentes que estavam vivendo em Roma. E Pedro fala nesta carta, único exclusivamente para os crentes que estavam ali em Roma, passando por dificuldade e perseguições. A sociedade romana injustamente estava culpando os crentes naquele momento por tudo de mal que estava acontecendo ali na sociedade romana. Ou seja, os crentes dispersos que estavam vivendo ali em Roma eram culpados de todas as dificuldades, de todas as pragas, de tudo o que estava acontecendo. O culpado eram os crentes que ali habitavam em Roma. Como é difícil viver diante das perseguições. E como é difícil ser crente diante do sofrimento. E o apóstolo Pedro, ele estava justamente, quando redige essa carta, ele estava dizendo para os irmãos, para que eles
continuassem sendo fiéis, mesmo nas perseguições, mesmo no sofrimento, mesmo na dificuldade. O cenário dessa carta, quando Pedro redige ela, os irmãos estavam sendo torturados, os irmãos estavam sendo mortos, os irmãos estavam sendo presos diante das perseguições. E aqui, o apóstolo Pedro ele usa então uma palavra grega, eknisistes, para mostrar para os irmãos que eles deveriam lançar sobre Deus todas as suas ansiedades, todas as suas dificuldades. E essa palavra eknisistes, ela nos mostra no grego esse lançar como um guerreiro que pega uma lança e lança essa lança para o seu inimigo. Mas o lançar aqui que Pedro nos ensina é que nós devemos lançar toda a nossa dificuldade, lançar todos os nossos medos, lançar todos os nossos problemas diante de Deus. Esse lançar é separar, é expulsar, é tirar de você e colocar diante de Deus. Era isso que o apóstolo Pedro estava falando para os irmãos que estavam passando perseguição nesse tempo. Então o apóstolo Pedro nos ensina que nós devemos lançar diante do Senhor todas as nossas ansiedades, lançar diante do Senhor todas as nossas dificuldades, lançar sobre o Senhor todos os nossos problemas. Algo que nós devemos fazer no momento que nós lançamos diante do Senhor os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos medos, que nós venhamos a descansar no Senhor. Pedro então, ele diz para aqueles irmãos que possivelmente não encaravam outra coisa a não ser a morte, que não encaravam outra coisa, não pensavam em outra coisa a não ser o sofrimento. Ele traz uma palavra de esperança. Coloque diante do Senhor, lança diante do Senhor todos os seus medos. Como que pode alguém descansar no Senhor, sabendo que poderá ser morto? Como descansar e lançar, como separar os seus problemas, expulsar os seus problemas de si, sabendo que poderá ser morto, torturado, poderá perder a sua família, perder o seu bem maior. O apóstolo Pedro diz: lança sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A palavra nesta manhã nos ensina que nós devemos confiar no Senhor. A palavra dessa manhã nos ensina que nós devemos colocar diante do Senhor, diante do altar do Senhor, tudo aquilo que tem afligido, tudo aquilo que tem tirado a nossa paz, tudo aquilo que tem tirado a nossa harmonia, o nosso contato, a nossa intimidade com Deus. O nosso Deus é um Deus cuidadoso, é um Deus zeloso, e esse é um dos atributos de Deus. É o seu zelo, é o seu cuidado. Que você possa aprender: Senhor, eu estou lançando diante do Senhor, eu estou jogando diante do Senhor, eu estou separando, eu estou expulsando de mim tudo aquilo que tem afligido o meu coração, pois o Senhor tem cuidado de nós. Eu fico imaginando o papel do apóstolo Pedro agora. O papel dele era confortar os corações. O papel do apóstolo Pedro agora era motivar os corações de alguém que pode de fato vir a ser morto. Quer um cenário pior do que esse? Você ter à sua frente o cheiro da morte? Você imaginar a morte? Era isso que Nero estava desejando e fazendo para os cristãos?
que eles fossem mortos, serem eles os culpados de todos os demandos, as dificuldades, tudo que estava acontecendo. O apóstolo Pedro, então, ele diz para aqueles irmãos: lancem sobre Deus todas as vossas ansiedades, todos os vossos sentimentos, tudo aquilo que tem tirado a vossa paz. Depois nós vemos que o apóstolo Pedro, ele cita outra palavra importantíssima. A primeira ele diz que nós devemos lançar. E a segunda ele diz que Deus tem cuidado de nós. Essa palavra cuidado é o prosoqui, né? E esse cuidado é atenção, é zelo, é amor, é carinho. Então ele diz para os crentes que ali estavam: olha, Deus tem cuidado de vocês. Deus tem sido atencioso para com vocês. Deus tem sido zeloso para com vocês. Portanto, não tenha medo de nada. Lance os seus problemas diante de Deus. Lance as vossas ansiedades diante do Senhor, porque Ele tem tido atenção para com vocês. Então, o nosso Deus não é um Deus que muitas vezes alguns têm dito que parece que Ele não tem responsabilidade sobre nós. Ele tem sim. Deus tem responsabilidade sobre os seus filhos. Deus tem cuidado sobre os seus filhos. O nosso Deus é um Deus amoroso. E nós devemos aprender a confiar no Senhor, porque o nosso Deus tem de fato soluções para todos os nossos problemas. E Ele nos assiste nas nossas dificuldades. E aquele cenário diante da igreja, diante dos cristãos que estavam ali em Roma, era um cenário muito difícil, porque eles não conseguiam enxergar outro caminho que não fosse de fato a morte. Talvez você esteja pensando como pensavam aqueles crentes ali da diáspora. Talvez você tenha imaginado que os nossos dias nunca mais voltarão a ser os mesmos. Quero dizer para você que a palavra de Deus diz que isso que está acontecendo ainda não é o fim. Ainda que nós imaginamos muitas vezes que isso é o fim, a Bíblia diz que ainda não é o fim. Nós ainda veremos muitas coisas, mas isso ainda não é o fim. Indícios do fim, mas não é o fim. Que nós possamos juntos aguardar no Senhor a providência divina para a nossa terra, para as nossas vidas. Coloquemos diante do Senhor todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Que nós possamos viver um dia de cada vez. Que nós possamos confiar no Senhor. E o apóstolo Pedro, então, ele motivava os irmãos, dizendo para eles: confie no Senhor. Tenha fé no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Talvez os irmãos não conseguiam enxergar o cuidado de Deus no sofrimento. Talvez os irmãos não conseguiam enxergar o cuidado de Deus mesmo diante da morte. Mas em todo momento o apóstolo Pedro dizia: Deus está cuidando de vocês. Deus está com vocês. Que ainda que nós, meus irmãos, como servos do Senhor, não conseguimos enxergar o cuidado de Deus, quero dizer para você que Deus tem cuidado de cada um. Amém. Deus tem tido amor para cada um de nós. Que nós possamos nos manter a cada dia em oração na Tua Palavra. Porque Deus tem cuidado de nós. A maneira do Senhor agir, a maneira do Senhor ver, não é da mesma forma que nós olhamos. O
Senhor tem um olhar especial para cada um de nós. Se o Senhor tem cuidado dos lírios do campo, se o Senhor tem cuidado dos animais, se o Senhor tem cuidado das aves, se o Senhor tem cuidado da natureza, será que o Senhor não tem cuidado de nós? O Senhor tem cuidado de nós. Meus irmãos, quando eu estudo a Bíblia, quando eu leio a Bíblia, porque nenhum servo de Deus ele consegue descrever o que é o céu? Por que nós não sabemos de fato o que é o céu para nós? Sabe por quê? Se cada um de nós, na íntegra, Deus tivesse descrevido como é o céu, nós crentes queríamos se suicidar, porque nós não conseguimos de fato obter ou ter a glória 100%, a plenitude da glória 100% de Deus nas nossas vidas. Deus não nos fez para suportar tamanha glória dele nas nossas vidas. Portanto, muito do que é o céu, o Senhor omite, para que nós recebamos então, na pessoa de Jesus Cristo, a salvação. Quando o apóstolo Paulo, ele conhece um pouquinho do que é o céu. Quando o apóstolo João, quando Deus descreve para o apóstolo João um pouquinho do céu, esses homens nunca mais foram os mesmos. Eles perderam a graça desta vida aqui. Eles perderam toda a maneira de viver neste mundo. Eu tenho certeza que o Senhor só descreve os céus de fato para nós quando nós partimos deste mundo. Que nós, como servos de Deus, possamos carregar esta marca. Qual é a marca do cristão? Qual é a nossa marca? A marca do cristão, a maior marca que um cristão ele pode levar é o sofrimento. Porque nós temos essa imagem, essa semelhança. Nós temos Jesus Cristo como nosso maior mártir. E de fato nós levamos esta marca. Se você procura a paz nesse mundo, se você procura o descanso nesse mundo, se você procura a alegria desse mundo e encontra, você de fato é daqui e não do outro mundo que nos espera. Porque aquele que espera a volta do Senhor, aquele que foi chamado por Deus, ele não tem paz neste mundo, ele não tem alegria nesse mundo, ele não tem descanso nesse mundo. E é por isso que nós procuramos tanto, a alegria neste mundo e não encontramos. Por quê? Porque a nossa alegria, ela está no Senhor. E o apóstolo Pedro estava dizendo para aqueles irmãos: lançai diante do nosso Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado, Ele tem tido zelo para com você. Tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor vai dar. Tudo aquilo que nós necessitamos, Ele vai nos dar. Mas que você possa ter esta certeza, que você não encontrará jamais a plena alegria neste mundo, porque a nossa alegria, ela está guardada no Senhor. Ela pertence ao Senhor. A nossa vitória não está aqui. A nossa vitória está guardada no Senhor. Todos os artifícios. Quero dizer para você que todas as maneiras, todas as estratégias que o Senhor pode usar para que você fique perto dele, Ele vai usar. Seja doença, seja problema financeiro, seja dificuldade, tudo que o Senhor possa usar para que você fique perto dele, Ele vai usar. Pode ter certeza. Aflige o teu coração? Aflige. Traz tristeza ao seu coração? Traz. Mas isso te aproxima dele também. Você fica perto dele também.
Aprenda a viver na dependência de Deus e viva um dia de cada vez, porque o dia do amanhã o Senhor já está preparado. Lance diante do Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. O nosso Deus é um Deus que cuida dos seus filhos. A palavra de Deus diz, o salmista diz, que assim como um pai se compadece de um filho, eu, Senhor, se compadeço dos meus. Que você possa ter essa certeza, sempre na sua vida, que Deus tem cuidado de você. Lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado único e exclusivamente de mim e de você. Nós possamos ter essa certeza. Que as coisas que estão sobre o seu redor, que tem tirado a tua paz, tem tirado a sua alegria, Deus tem permitido que isso aconteça, para que você fique bem pertinho dele. Quanto mais dificuldades nós temos e não queremos, mais perto nós estamos do Senhor. E que hora vem o Senhor Jesus? Amém, Jesus. Que Ele possa vir, que Ele possa estar, que a sua vinda possa estar breve, porque a palavra de Deus diz que a sua criação, ela sente o desejo ardente da presença, da volta do Senhor Jesus. Que nós possamos esperar, meus irmãos, a cada dia essa volta, mas tendo a certeza que Deus cuida de nós, que Deus cuida dos seus, que você possa ter essa certeza no seu coração. Amém? Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, que nós possamos viver de acordo com a tua vontade. Os nossos irmãos estavam ali em Roma, mas eram crentes no Senhor Jesus, mas estavam vivendo diante das perseguições, diante das mortes, e a tua palavra estava dizendo para eles: olha, coloque diante do Senhor toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Que nós possamos, como crentes do Senhor Jesus, diante de tantas coisas, que nós possamos ter esta certeza que o Senhor tem cuidado de nós. Lancemos sobre Ele todas as nossas ansiedades. Lancemos sobre o Senhor todos os nossos traumas, os nossos sentimentos, porque Ele tem cuidado de nós. Que Deus, que o Senhor, ó Pai, possa continuar cuidando dos teus filhos. Este é o nosso pedido. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ministério de Deus.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com você, meu querido irmão, hoje e para todos sempre. E o povo de Deus diz: Amém. Jesus, glória.